Glover Teixeira e Anthony Smith acabaram de se enfrentar e antes que vocês me cobrem, eu errei sim esse palpite e eu fiquei muito feliz em errar porque essa vitória do Glover foi muito merecida, foi uma baita luta. Então para vocês que me cobram de eu falar aqui quando eu erro o palpite, eu errei esse palpite. Meu palpite era pro Anthony Smith, eu estava ali de acordo com as bolsas de apostas, mas eu errei com muito gosto. Eu falei que se fosse para errar um palpite que eu errasse esse, então eu fiquei muito feliz em errar esse palpite e eu dei um outro palpite que eu também errei, que foi o Vince Sampru contra Ben Rothwell. Era muito difícil, né, estimar o que aconteceria ali. O Sampru realmente não subiu muito bem de categoria e acabou sendo derrotado. Então eu errei dois palpites para vocês que me cobram para eu falar quando eu erro, apesar de eu falar sempre, né? Mas enfim, tô falando aqui de novo. Mas vamos que interessa que é falar aqui sobre essa baita luta. O Anthony Smith começou muito bem o primeiro round, inclusive eu achei que o Glover não ia durar muito. O Anthony Smith explorou muitos jabs, ele estava muito rápido e muito forte nos jabs. Ele encheu o Glover de porrada. Naquele primeiro round, eu realmente estava achando que o Glover não ia passar do segundo, que a luta não ia durar. O Glover já começou a ficar ali marcado e tal, realmente ele estava lento, parecia que ele não tinha a mesma agilidade, parecia que o Anthony Smith era muito mais ágil, então o Glover não se movimentava tanto, movimento de cabeça, os golpes em si, enfim, ele parecia que lutando em câmera lenta contra um cara muito mais rápido, então a luta realmente parecia estar totalmente pro lado do Anthony Smith, só que a partir do segundo round, o Glover conseguiu acertar alguns golpes, o Anthony Smith começou a acusar, começou a ficar acuado, né? Começou a ficar ali na grade, enfim, começou a tomar um atraso. Então o Glover já pegou e começou ali com esses golpes, né, a vencer ali o segundo round. E depois disso foi um massacre. A partir do terceiro round para frente, o Glover passou a carreta. E vale o destaque aqui, tanto para a performance e vitória excepcional do Glover, quanto para o Anthony Smith, que não desistiu da luta. O cara apanhou demais. O juiz deixou ali o Anthony Smith, parece que ele não gosta do Anthony Smith, porque ele deixou o Anthony Smith ser coberto de porrada por muitos rounds à toa. A luta podia ter acabado ali no terceiro round, não precisava nem ter chego no quinto. E só para vocês terem noção, como a partir do terceiro round o Glover passou o carro, ele conectou no terceiro round 43 golpes significativos contra um golpe do Anthony Smith. No quarto round foram 32 golpes significativos contra 12. Isso só de golpe significativo, porque nos golpes totais o Glover conectou 57 contra apenas 12. E no quinto round o Glover conectou 19 golpes significativos contra nenhum golpe do Anthony Smith. E nos golpes totais desse quinto round foram 25 golpes para o Glover e apenas um para o Anthony Smith. No quinto round o Anthony Smith já estava simplesmente se fechando quando o Glover ameaçava ir para cima dele. Então o Anthony Smith já estava com a cara toda marcada, psicologicamente já dava para perceber pela cara dele que ele estava abalado, que ele já estava derrotado. Na verdade o juiz só não tinha parado e o corner não tinha jogado a toalha, mas a derrota já estava nítida, tanto na luta quanto na cara, né? Tava estampada na cara do Anthony Smith. Então o Glover mandou bem demais, ele suportou a pressão, foi o que eu falei no palpite, né? Eu falei, geralmente o Glover suporta a pressão, né? Muitas lutas recentes foi assim, ele suporta a pressão, ele começa pior, começa apanhando, mas depois ele consegue virar e finalizar, ou enfim, ele se encontra ali na luta e consegue sair com a vitória. Só que contra o Anthony Smith, no meu palpite eu falei isso, né? Eu falei, eu acho que o Glover não vai aguentar a pressão, né? Ele não vai ter essa qualidade que ele tem nas outras lutas onde ele venceu, de suportar e conseguir voltar. Eu achei que o Anthony Smith teria pressão suficiente para acabar com a luta. Parecia que era isso que ia acontecer, só que não foi por pouco. O Anthony Smith quase conseguiu, só que ele começou a cansar. E na hora que ele começou a cansar, a gente viu que o Glover ainda tinha muito pulmão. O Glover conseguiu bater pesado até a luta acabar. Até o quinto round ele estava batendo com força ainda por cima. Então assim, apesar da idade, né, o Glover tem aí seus 40 anos, o Anthony Smith é mais novo e etc. Isso pode ter feito diferença no começo da luta, no primeiro round, no momento de explosão e tal. Realmente o Glover não teve essa explosão, mas a técnica, a experiência, a inteligência e, querendo ou não, até o condicionamento físico no final da luta realmente foi totalmente a favor do Glover. Virou um massacre. Como eu disse, o juiz poderia ter parado a luta lá no terceiro round, foi desnecessário deixar continuar, bateu demais, castigou muito o Anthony Smith sem motivo, era nítido que ele não estava mais aguentando nem se defender. Então assim, eu acho que no começo, quando começou o massacre, eu acho que até fazia sentido você segurar um pouquinho. Só que depois, ali, quando já foi pro quarto, pro quinto round, aí já ficou totalmente desnecessário. Então, eu acho que o juiz acertou em prolongar um pouco para ver se o Anthony Smith ia ou não reagir, porque realmente é um cara que tem muita raça, é um cara que consegue sim, tem qualidade para reverter e etc. É a luta principal da noite, então você não pode também querer se antecipar demais e fazer besteira. Então, eu acho que naquele começo que o Anthony Smith só ficou por baixo, né, tentando amarrar
amarrar e tal para sobreviver, eu acho que até dá para engolir e não ter parado, mas depois daquilo realmente foi sem necessidade alguma. Foi um massacre. O Glover encheu o Anthony Smith de porrada. Ele realmente judiou do Anthony Smith. Foi mais ou menos o que o Glover fez com o Fábio Maldonado. Inclusive uma luta que eu assisti ao vivo. Eu estava lá vendo aquela surra que realmente impressiona, que também poderia ter parado muito antes. Então o Glover realmente conseguiu aí me surpreender demais. Fiquei muito feliz com a vitória dele. Ele é um cara, como eu disse no vídeo de palpite também, muito bom. Um cara muito completo. Ele é bom na trocação, ele é bom no jiu-jitsu, ele é bom no wrestling, ele é muito experiente. Ele é inteligente, ele luta com inteligência, né? Ele é aquele cara que vê o que tá acontecendo na luta e tenta ir corrigindo. A única coisa que eu acho que realmente ia pesar era a idade, era essa lentidão dele, né? Coisas do tipo, às vezes a absorção de golpes que pode não ser mais a mesma e etc. Mas mesmo assim, ele tá lá para provar que tem dos 40 anos ou não, o cara tá muito bem. Eu realmente me surpreendi demais pela garra dele. Na entrevista ele citou Rocky Balboa, citou a frase, inclusive, que era da camisa do Diretaço que eu vendia antes, né? E não vendo mais, muita gente perguntou, mas não tem mais para vender. Quem comprou, quem não comprou não tem mais, mas é a mesma frase que tem numa camisa, né, do Rock, uma homenagem, né, que eu tinha feito até o filme, etc. Que ele falou que não importa quão duro você bata, né, o que importa é quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, que basicamente foi o resumo dessa luta. Foi bem Rock Balboa, porque o Glover no primeiro round foi engolido, só que nos outros 4 ele engoliu. Então, realmente foi uma luta sensacional, melhor luta da noite, com toda certeza, ainda enquanto eu gravo esse vídeo, né, agora são 1h32 da manhã, então não saiu nada, né? Não tem nem entrevista pós-luta, não, entrevista coletiva, né? Depois da luta ainda não aconteceu, então não sei quem ganhou bônus desse evento, mas pra mim foi com certeza a luta da noite. Eu acho que, inclusive, eu daria a luta da noite e se bobear, daria bônus de performance pro Glover, que eu acho que ele mereceria tanto luta da noite quanto de performance, porque foi uma performance sensacional. E se eu fosse Dana White, eu acho que eu daria também o bônus de performance também pro Anthony Smith, que eu acho que o cara também mereceu, apesar dele só ter vencido o primeiro round, os outros rounds ele ter perdido, eu acho que ele merece no mínimo o bônus de luta da noite, e se fosse eu abria a carteira e dava também um bônus de performance pra ele, porque o que o cara apanhou ali, o que o juiz deixou ele apanhar, ele podia ter desistido, ele podia realmente ter se fechado ali e feito com que o juiz parasse, mas toda vez que o juiz cobrava ele, mesmo ele estando ali quase morto, né, o Anthony Smith ainda reagia, então ele se virava de lado, ele tentava empurrar, ele tentava travar, então assim, o cara não desistiu da luta, foi impressionante o que o Anthony Smith mostrou também de coração. Então assim, eu tenho que falar aqui e elogiar os dois lados, foi uma baita luta, o Glover suportou a pressão, conseguiu virar a luta, o Anthony Smith foi perfeito no primeiro round, realmente estava com muita potência, muita força, não sei se realmente essa potência, né, que ele colocou nos golpes e essa agilidade até, porque também estava muito rápido, eu não sei se ele exagerou, né, na dose, ele consumiu muito gás para explodir naqueles jabs, para explodir naqueles diretos, achando que ia nocautear logo no primeiro round, e aí o gás foi embora, começou a complicar, né, o Glover é um cara mais experiente, então sobreviveu ali e depois conseguiu essa virada espetacular. Então, uma luta sensacional, provavelmente será a luta da noite, como eu disse, eu ainda não sei, provavelmente vai ser, acho difícil darem bônus de performance para qualquer um dos dois, eu acho que vão dar só luta da noite e vão dar bônus de performance para outros lutadores, mas como eu disse, eu sinceramente daria o bônus de luta da noite para eles e o bônus de performance, no mínimo, a mais para o Glover, e se fossem dar 2 logo para abrir a carteira de vez, dava também o bônus de performance para o Anthony Smith, porque, sinceramente, essa luta, comparando com o resto das lutas que a gente teve nesse UFC, não que foi um UFC ruim, eu acho que foi um UFC ok, né? Não foi um UFC numerado, não teve disputa por cinturão, mas tiveram lutas interessantes. Algumas realmente bem chatas de se assistir, dá até um pouco de sono, né? Mas eu acho que no geral foi um card ok para a expectativa, pelo menos que eu tinha, só que essa luta realmente foi sensacional, foi espetacular. É aquela luta onde a torcida mais uma vez fez falta, porque se tivesse uma torcida ali gritando e apoiando os caras, ainda mais nessa situação toda onde o Glover tomou um prejuízo, depois virou, o Anthony Smith não desistiu e voltou e continuou, eu acho que se tivesse a torcida ali gritando e apoiando, ia ser ainda mais emocionante, isso traz ainda mais emoção, né? Então realmente foi uma luta muito boa, teve esse pequeno detalhe aí do juiz, eu acho que mesmo se ele parasse um pouco antes, eu acho que a luta teria sido boa do mesmo jeito. É claro que a luta se estender mostrou, né, o Glover batendo mais, mostrou o Anthony Smith tendo o coração de continuar mesmo assim, também, claro, traz um pouco ali de emoção, continua o entretenimento, né, mas eu acho que o entretenimento foi suficiente ali até o terceiro round, antes de quase matar o Anthony Smith, né, eu realmente, apesar de gostar da luta, apesar de gostar dos caras ali realmente mostrando coração e etc, eu acho que
eu prefiro ainda a saúde dos caras, né? Eu quero que o Anthony Smith continue lutando, eu não quero que simplesmente deixe matar o cara ali dentro, que foi quase o que aconteceu, né? Porque o Anthony Smith realmente foi surrado. Eu até me surpreendi em como não jogaram a toalha, como que o corner dele não jogou a toalha ali para parar a luta, porque realmente o cara apanhou demais, né? Terceiro round, quantidade total de golpes, que foi o que mais teve discrepância, foi 76 golpes totais pro Glover contra 1 do Anthony Smith. Então, assim, só os números você já percebe que foi um absurdo. Agora, imagine quem realmente assistiu a luta, né? Se você não assistiu a luta, procura a luta para assistir. Porque se você olha só o número e não assistiu a luta, você já percebe que foi um massacre e que a luta continuou. Mesmo depois desse terceiro round com 76 golpes contra 1, a luta continuou. Então, se você assistiu, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Realmente foi uma guerra, uma luta muito boa, uma surra do Glover. Parabéns pro Glover. Fiquei realmente muito feliz com a vitória dele, muito feliz em ter errado esse palpite. Anthony Smith, que estava lá em cima na categoria, queria uma nova chance com o John Jones, porque não sei o quê, porque ele venceria o John Jones e tal, pegou o velhinho aí, entre aspas, né, uma brincadeira, né, aqui, mas ele pegou o velhinho aí de 40 anos e acabou se dando muito mal, né, John Jones não fez nem 10% do que o Glover fez na cara do Anthony Smith, realmente encheu o Anthony Smith de porrada, muito boa luta, sensacional, gostei demais, já falei isso 1000 vezes, mas aqui realmente eu gostei. Bom, então esse foi o resultado aí dessa luta. Se você, assim como eu, gostou da luta, ficou empolgado, comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os vídeos novos. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!